Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você ligadinho no canal Versão Limited. Primeira coisa, me conta nos comentários. O Brasil passou da Noruega? Hoje é dia 5 de julho, poucas horas antes do jogo, domingão, e eu tô aqui gravando para vocês o BYD Dolphin Mini 2026 na versão GS, a mais completinha, mas dificilmente você vai ver um Dolphin GL nas concessionárias. Um Dolphin Mini é bem difícil vê-lo. E outra coisa também, você quase não vai notar diferença estética, não tem diferença estética. A diferença fica por conta da lista de equipamentos. Bem, primeira coisa, esse carro aqui, preço de lista hoje, R$ 119.990. Um Geely EX2 custa na faixa dos 130, mas esse carro não compete com o Geely EX2. Esse carro é bastante menor, tem menos de 4 metros de comprimento, 2,50 metros de entre-eixos, são 15 centímetros a menos de entre-eixos que um Geely EX2, portanto o Dolphin Mini, pode-se dizer, ainda compete sozinho no mercado de elétricos brasileiro. Quem sabe aí a Leapmotor ou a própria Geely tragam um concorrente para esse carro, mas por enquanto essa receitinha aqui é só dele. Um carro bastante compacto, mas não por isso pequeno. É o compacto para quem vê, gigante para quem anda. Eu estou dizendo isso até porque hoje eu fui com esse carro, eu saí com esse carro e depois estacionou do meu lado um Volkswagen Fox. Lembra do Fox? Claro que você lembra do Fox. E eles são praticamente do mesmo tamanho. Esse carro aqui é 8 centímetros, aliás, o Fox é 8 centímetros mais comprido, mas o Dolphin Mini é mais largo. Quer dizer, eu tenho as medidas aqui. O Dolphin Mini ele é 8 centímetros mais largo que o Fox. É mole? É 8 centímetros mais largo que o finado Fox e 8 centímetros mais curto que o Volkswagen Fox. E tem mais altura também. São 4 centímetros a mais de altura em relação ao Fox. 4 não, são 2 centímetros a menos de altura em relação ao Fox. Mas assim, só de você pensar, né, 2,50 metros de entre-eixos, o Fox tinha 2,46. Ou seja, ele tem balanço bem mais curto, ele aproveita bem mais essa área da carroceria toda, né, esse habitáculo. E aqui atrás, claro, você gera um bom espaço interno. Olha só, aliás, tem uma blusa minha aqui caída, deixa eu já pegar. E aqui o espaço interno é bom, cara, é um bom espaço para a cabeça, boa largura também. Esse carro é 1 centímetro a menos, mais estreito, né? 1 centímetro mais estreito que um Chevrolet Onix. Vale lembrar que na Europa o Fox era vendido com 4 lugares, tá? Não tinha opção de 5 ocupantes na Europa para o Fox. Fox, um projeto brasileiro, vendido na Europa também, era exportado para lá com aquele motor 1.4 que depois foi para a Kombi, né? E aqui no caso leva 3 no banco de trás, só mesmo o Chevrolet Spark optou pela solução de 2 ocupantes no banco de trás, né? E aqui você tem, claro, um bom espaço interno para o motorista também. E quem sai prejudicado nessa equação aí de espaço interno é de fato o porta-malas, com apenas 230 litros de capacidade. Por isso que esse carro tem vocação 100% urbana. 100% urbana. Aqui, ó, você não tem step, é só aqui o carregador portátil e também o kit de reparo. Aqui embaixo desse tampão, desse tapete, nem tem nada, ó, já é o assoalho direto. Vocação urbana, que eu estava já dizendo, por quê? Porque esse carro aqui tem um motor de 75 cavalos, motor dianteiro, o EX2 tem tração traseira, 13,8 kg de torque, segundo o Inmetro, esse carro roda 280 km com uma carga. Nas minhas medições ele ia rodar um pouco mais de 300, porque eu estou rodando com esse carro de ar-condicionado desligado também, porque está um pouco de frio em São Paulo e tal. E outra coisa também, esses pneus aqui, né, uma medida diferente, pneu 17555 roda 16. Quando esse carro foi lançado, os proprietários reclamavam aí de uma certa dificuldade de encontrar esse pneu para reposição, mas isso já foi sanado. Os faróis aqui são sim em LED, mas não são full LED, a seta é halógena. E também não tem farol automático inteligente, também não tem ADAS nível 2, ele tem controlador de cruzeiro, mas ele não tem frenagem automática de emergência, não tem nada disso. Ele não tem assistência à condução, só mesmo as câmeras 360 e o sensor de estacionamento traseiro. Então é um carro um pouquinho mais roots para dirigir, né? Você tem que dirigir prestando atenção porque ele não vai frear para você nem te avisar de nada.
E no geral é isso, vamos rodar com esse carro. Eu ia abrir o capô aqui, mas nem tem muito o que te mostrar. Tem mais ali o inversor e também o lugar para você colocar água para o arrefecimento das baterias e também o fluido de freio. A bateria de partida do carro, né, tá aqui embaixo do banco do motorista. Tem um aviso ali, mas ela fica aqui embaixo. A bateria normal, né? Bateria ácida. E a bateria de tração fica aqui embaixo com 8 anos de garantia ou 200 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Agora, preciso só de um pouco de calma para a gente ajustar aqui. Para eu ajustar aqui, né? Vocês não estão ajustando nada. Quem está ajustando sou eu. Peraí, vamos lá. Isso. Pronto. Aí vocês vêm aqui. Isso. Pronto. Olha que fácil. Rapaz, essa geringonça que eu comprei adianta o processo maravilhosamente bem. Pronto. Vocês estão aqui. Até para colocar mais para cima, né? Para vocês verem parte do caminho também. Aqui o painel, cara, tudo muito à mão. Aliás, esse banco pode até vir um pouco mais para frente. O banco ajuste elétrico nessa versão GS. O volante tem regulagem de distância e de altura nessa versão também. A de entrada não tem. Precisa só passar um pouquinho de óleo Singer aqui, que tá meio duro de mexer e a regulagem não é tão ampla assim, né? Mas tudo bem, tem. A central multimídia tem esse esquema ainda de ficar na vertical ou na horizontal, mas uma vez que você está com o seu iPhone pareado, aliás, o pareamento iOS é só sem fio, o pareamento Android você pode fazer com cabo USB-A, não é USB-C, mas aqui no Apple a central funciona só dessa maneira. Eu não tenho Android, mas salvo engano no Android ela funciona das duas maneiras, né? Só no Apple que não. Aqui o botão da câmera 360, que é bem boa resolução, aliás. Aqui a gente tem carregador de celular por indução. Deixa eu tirar vocês daqui rapidinho de novo, só para mostrar aqui ó, um pouco do painel. A câmera 360, que tem uma resolução boa. Para essa categoria de carro, o Volkswagen Taos de 200 mil reais não tem uma resolução dessa não. Você tem a opção de ativar o 3D ainda. Não gostei muito, deixei sem mesmo. E aí você pode ver o carro transparente ou não, enfim. Mas ajuda bastante aqui na hora de estacionar. Claro, esse carro é bastante pequeno, nem teria por que ser difícil estacionar, mas a câmera eu achei de resolução bem boa. Retrovisor não é eletrocrômico, é normal. A boa e velha linguetinha. Iluminação ambiente em LED, não tem, quer dizer, iluminação aqui, né, central. Não tem iluminação ambiente. Banco de couro nas duas versões, esse banco é manual, banco do motorista elétrico, e aqui por dentro você tem duas opções de tonalidade, um azul mais escuro e um azul mais claro. E aqui para o carregamento de celular por indução, a ventilação pode ser feita, né, para não ferver o seu telefone pela própria saída do ar-condicionado. O farol tem acendimento automático desse lado, o limpador do para-brisas não é automático e não tem limpador traseiro, tá? 6 airbags nessa versão, adiciona o airbag lateral aqui para o banco do motorista e do passageiro, e a versão de entrada tem o airbag de cortina, ele é só o frontal e o de cortina, aí o lateral vem nessa versão topo de linha. Volante revestido em couro, muito bom. Vamos andar agora com esse carro, porque eu confesso que eu estava curioso para rodar no Dolphin Mini, eu tinha rodado com ele em situações bem específicas de test drive, eventos. Eu nunca tinha rodado com o carro na cidade em si, eu estava curioso para fazer isso. A transmissão você ativa por esse seletor aqui no painel. E aí você tem alguns modos de condução, modo Eco, o Sport e o normal. Vamos andar no modo normal corretamente. E ele tem auto-hold também. Eu gosto de auto-hold. Só mais um detalhe, o vidro elétrico automático é só para o motorista. Os demais não são automáticos. Ele é até automático para descer, mas ele não é automático para subir. Enfim, incongruências, né? Mas vamos lá. Primeiro, visibilidade excelente, não tem nem o que dizer. A visibilidade é muito boa, o para-brisas é bastante amplo, os vidros também, o retrovisor tem um tamanho bom para o carro. Isso está 100% a contento. E assim, como todo carro elétrico de
potência um pouco mais diminuta, você viu lá, né? O 0 a 100 em 15 segundos, 14,9. Você fala, nossa, que tristeza, né? Que deve ser. Mas todo carro elétrico, a grande vantagem dele está nesse 0 a 60 por hora. Deixa eu tirar esse... Tem uns chiclete aqui fazendo barulho, né? Que é tudo de plástico aqui por dentro, nada revestido. Ó quem que já tá ali do lado. O Dolphin, né? Ou seja, essa dupla aí conseguiu uma receita interessante pro público brasileiro, né? Eles conseguiram... esse carro tem... Ó, o Dolphin tem 2,70 m de trecho, cara. Em trecho de Corolla. E esse carro aqui, 2,55, né? Aliás, 2,50. É bem menos que o Dolphin normal. O Dolphin, né? Esse aqui que é o Dolphin, ele que é o anormal. Esse aqui é o Dolphin Mini. Mas enfim, esse carro aqui, ó, no 0 a 60, cara, ele é tranquilaço, velho. Tranquilaço. Ele não te passa a sensação de falta de desempenho. O único déficit mesmo é quando ele já está em velocidades maiores. Por exemplo, eu vou subir aqui, ó. Essa rua é uma subida bem grande. Eu já tô a 40 por hora, tá? Vamos chegar ali onde a inclinação fica maior. Eu tô aqui a 50 por hora. Aí eu dou pé. Aí ele sente um pouco mais de dificuldade. Mas, na condução normal, saída de semáforo, cara, fluxo, trânsito no fluxo, normal. Nada acontece de irritante, nada acontece de... Você não vai se aborrecer. Só que é isso, quando ele já está em velocidade maior, 80 por hora, 100, tanto é que a velocidade máxima dele é 130 por hora, né? Aí realmente, entre aspas, não tem ninguém. Mas esse carro não foi pensado para você ir daqui em Belo Horizonte, cara. Esse carro foi pensado para você ir da sua casa para o seu trabalho. E, para esse propósito, ele é muito bom. Ele é muito bom, porque ele cabe em qualquer vaga. Ele é muito fácil de manobrar, muito fácil de estacionar. Tem um bom espaço para levar pessoas aqui. Tenho que ir para o trabalho, mas eu levo o filho, a filha com o coleguinha na escola, ou dou carona para um colega de trabalho. Pessoas aqui dentro cabe. E aí, você passa no mercado de noite, faz a compra e tá tudo certo. É o carro essencialmente urbano. Esse carro aqui cai no mesmo dilema, sabe de quem? Sabe de quem? Do Ford Ka Joaninha. Aquele Ford Ka Joaninha, o que era esse carro? Ele era o carro europeu, pensado para o cara ter um Focus e um Ka. Para o Focus ser o carro da família e o Ka ser o carro do dia a dia, da pauleira. E no Brasil isso não acontece. Todo carro tem que ser da pauleira do dia a dia. Por isso que esse carro tem opção de 5 ocupantes. E, por exemplo, um Chevrolet Spark tem de 4. Eles não quiseram homologar para 5 ocupantes. Então, quer dizer, no Brasil, esses carros que têm esse apelo majoritariamente urbano, como foi o Ford Ka, como foi o Renault Twingo, eles não têm necessariamente um apelo. Por exemplo, o Ford Ka nunca vendeu mais que o Celta. Estou falando isso lá, né? Quando esses carros competiam com a mesma mentalidade. Não vendeu mais que o Uno Mille. Aliás, qual que era o segredo do Uno Mille? Ter um bom espaço interno, uma mecânica robusta, era um carro leve, de bom desempenho. Por que o Uno Mille é um carro adorado tanto pelas pessoas? Porque é isso. É um carro de bom espaço interno, uma mecânica robusta, ele é um carro leve, então ele consegue disfarçar a falta de potência do motor com menos de 70 cavalos. No caso lá o Uno Mille, né, os últimos que saíram, os Fire, tem 66, né? É o número que eu estou puxando de cabeça aqui. Não era mais de 70 cavalos. Então quer dizer, um carro com uma boa visibilidade, um carro ágil, um carro rápido de fazer as coisas, leve, robusto. É mais ou menos o que é esse carro aqui, guardadas as devidas proporções e guardado a devida forma de cada um ser. É um carro rápido, ágil para a cidade, bem equipado, um pacote muito interessante. A autonomia, de novo, pode não parecer muita, mas cara, ó, eu peguei esse carro e já rodei com ele 100 km, 97,9. Eu peguei esse carro na terça-feira, hoje é domingo. Ou seja, em uma semana
Em 15 dias, eu rodaria... Olha, um Fluence GT. Deixa eu voltar aqui no raciocínio. É difícil ver um Fluence GT daquele. Mas qual que era o raciocínio que eu estava fazendo? O raciocínio que eu estava fazendo é... Dentro de um mês, eu ia precisar dar uma carga rápida. No período de 30 dias, né? Eu ia precisar dar uma carga completa na bateria. Se eu consigo carregar de casa... E não estou falando de instalar o wallbox, não, cara. Tomada de 3 pinos mesmo, entregando 2 kW de potência no carregamento. É uma bateria de 40. 12 horas que o carro passa dormindo, 10 horas, vai. Eu cheguei em casa 8 da noite e eu preciso sair de novo às 7. Vai, vamos colocar 10 horas que o carro passou desligado carregando. Em 2 kW de potência já me carregou 50% da bateria. E olha aqui, eu tô andando e o carro tá... Eu peguei o carro com 100%, beleza, mas tá com 72% agora. Ou seja, em 100 km eu consegui gastar 30%. Portanto, na regra de 3, eu rodaria 300 km facilmente. Ah, mas eu rodo 300 km em uma semana. Beleza, você roda exatamente. E aí faz o cálculo aí. Pega 300 km então. 300 km aqui daria uma bateria cheia desse carro. 40 kWh. Faz aí 40 litros, quer dizer, 300 km do seu carro a combustão, vamos colocar gasolina, 10 por litro, e aqui 40 kWh para 300 km, e aí você faz a conta. Daria 40, putz, o preço do quilowatt-hora aqui em São Paulo acho que tá 2 e pouquinho, 1 e pouquinho. Quer dizer, é um carro econômico, esse é o ponto. É um carro econômico com um bom apelo de, primeiro, estética, porque esse carro não é feio. Não dá para dizer que o Dolphin Mini é um carro feio. O i20 que a Hyundai acabou de lançar é 300 vezes mais feio, vamos combinar. O Dolphin Mini não é feio, eu acho ele, aliás... Olha o outro aí chegando, ó, de frente aqui. Entre o Dolphin Mini, o Dolphin e o EX2, para mim o Dolphin Mini é mais bonito. Inclusive colocando o Ion UT aí no meio também, mas não é rival desse carro. Colocando o Spark nesse meio também, não é necessariamente rival em preço, mas do mesmo tamanho. Para mim ele é o mais bonito, o Dolphin Mini, desses todos. E é isso, é um carro econômico majoritariamente urbano. E outra coisa, deixa eu pegar aqui, ver se eu acho uma rua mais esburacada. A minha crítica a esse carro seria ao comportamento de suspensão. Porque é ruim? Não, mas porque o de carros mais tradicionais, o comportamento é melhor. O de um Argo é bem melhor. O de um Onix é melhor. Aqui ele sente demais. Eles melhoraram já bastante a suspensão desse carro. Mas ele ainda sente um pouco. Eu vindo gravar, eu passei numa rua. Aliás, acho que eu vou até voltar lá para te mostrar o que eu tô falando. Eu passei numa rua que era aquela cheia dos remendos de... Esse aqui, ó. Tipo esses remendos de tubulação de esgoto. Que acaba sendo até uma lombadinha na rua. Ó, aqui, ó. Aqui dá pra mostrar. Ele te lembra mais do que tá acontecendo lá fora. Do que um Argo, do que um Polo. Aqui, ó. Esses remendos de tubulação de esgoto... Ele te joga, ele joga o seu corpo pra cima, ele, sabe assim, você nota a presença do asfalto, né? Você nota tudo que está acontecendo lá fora. Isso me incomodou? Não me incomodou. Só estou dizendo, um Nivus, um HB20 estão mais bem preparados para o solo brasileiro, mas melhorou bem já em relação ao primeiro Dolphin. Mas sem dúvida, o Dolphin Mini está muito longe de ser um carro ruim de dirigir, muito longe de ser um carro chato, de ser um carro que te transmite insegurança. Não me transmitiu insegurança em momento algum. Claro, não peguei o carro em rodovia, insisto. E também se precisasse pegar, não tem nada demais, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, quanto de viagem que a gente fez com carro 1.0. Nossa, uns carros que, meu Deus do céu, uns Palio aí com 1.0 agarrado, Fiesta 1.0, tudo agarrado. E no entanto aqui você tem o torque instantâneo. Ó,
Chega a até dar uma lixadinha, dependendo do jeito que você acelera, da inclinação da carroceria. Cara, um desempenho muito a contento. Ó, outro aqui, ó. O carro já tá... Nossa, o carro já tá, velho. E de novo, hein? O carro já tá caindo no mercado de seminovo. Ele não para em pátio. Todo mundo quer. Porque pra você que precisa de um carro... Putz, pra cidade, cara. Pra quebrar o galho. Pra gastar pouco. Ir da casa pro serviço. Do serviço pra casa. Ah, putz, de vez em quando eu preciso fazer uma viagem um pouquinho lá, uns 100 km de distância. Pô, tá tranquilaço, cara. Esse carro aqui tá tranquilaço. Um pacote de equipamentos. Tudo bem, não tem nenhuma assistência à condução. Eu acho que podia ter pelo menos um alerta de frenagem de emergência, vai? Pra te poupar aí de uma chatice de dar um totozinho em alguém. Não faço questão de centralização em faixa, não faço questão de ACC, mas só um alertinho no painel. Pi, pi, pi. Puta, isso quebra um galho, velho. Ai, ai, ai. Só isso. As minhas duas únicas críticas. Eu acho que podia ter um alertinha de colisão. Mínimo aí. Só uma câmerinha aqui em cima. Só isso. Só para dar um avisinho no painel aqui. E a suspensão podia ser um pouco mais macia. Podia ser um pouco mais receptiva com o asfalto. Ela é um pouco arredia ainda, ela é um pouco ríspida demais com o asfalto. Mas enfim, coisa só que a gente que está acostumado tal, né, a perceber esse tipo de coisa pode sentir uma diferença um pouquinho mais incômoda, mas ó, passando em lombada também, ó, vou passar um pouquinho mais rápido. Especialmente no eixo traseiro. O eixo traseiro ele é um pouco mais durinho, um pouco mais arredio do que é no HB20, do que é no Argo. Ah lá, ele dá um soquinho um pouco maior, mas, cara, tirando essas duas coisas, muito bom. Eu não tenho do que reclamar. Eu teria um carro desse aqui em São Paulo, tranquilamente. Ficar isento de rodízio, pagar barato na hora de abastecer, estacionar em qualquer lugar. Essas vagas de shopping aqui em São Paulo que estão cada vez pior. É um incômodo sempre. Poxa, eu teria, tranquilamente. Que isso, velho? Você nunca passou numa rotatória? Você tá maluco? As pessoas não sabem dirigir mais, velho. Tem uma rotatória, a preferência de quem? De quem já está na rotatória. Ai, ai. E é por isso. E é por isso que um alertinha de colisão seria bom, por exemplo, para quando vier um nó cego e entrar na sua frente da rotatória, você pelo menos pular a chateação de ter que ir lá, parar e ver se machucou, pegar o celular. Aí vocês viram, né? Eu já estava aliás, vamos lá, ó. Aqui tem uma rotatória. E aí tem sempre a placa ali, preferência. De quem que é a preferência na rotatória? De quem vem de cá, de quem está já na rotatória, né? Aqui é a rotatória aqui. Se eu já estou aqui é minha preferência. Bom, enfim, não vou nem explicar isso porque nem vale a pena. Mas enfim, é isso. Gostei do Dolphin Mini. Tirando esses dois penaltizinhos aí de ter uma suspensão um pouquinho mais ríspida e... Puxa, aí... Assim, de nível de equipamentos, só tô sendo chato nisso mesmo, de se tivesse um alertinha de colisão, era o pacote ideal, assim, não tinha do que reclamar. Mas enfim, também não tem do que reclamar, né? Eu que tô sendo chato. Enfim, é basicamente isso. Ó, tô passando numa rua de paralelepípedo. Ele tem tudo muito bem encaixado no lugar e tal. A única coisa, essa unidade especificamente que eu tô dirigindo, ela tá com... Parece um barulhinho aqui no vidro do motorista. Parece problema de canaleta, sabe? Do vidro. Mas geral, de plástico batendo, de peça mal encaixada, zero. Zero. Carro muito bem construído também, muito bem feito. Não deixa a desejar, não. E é isso, moçada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreva no canal e deixe aí nos comentários qualquer outra dúvida que você possa ter que esse vídeo não respondeu. E a gente conversa nos comentários. Um forte abraço a todos e cuidado na rotatória, hein? Cuidado!